Se os vlogs estão em alta hoje em dia, são graças ao Ferris Bueller, do Curtindo a Vida Adoidado. Sim, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui, por conta que eu sou muito fã de cinema, eu sempre amei assistir filmes, inclusive eu sou pós-graduada em cinema e mercado audiovisual, né? E essa questão e também comunicação digital, brand, todas essas coisas, e alguns dos meus trabalhos na época das duas pós que eu fiz, e sempre de pesquisas e o que eu escrevi de artigo e tal, sempre foi voltado a essa visão de analisar um filme, uma obra, uma imagem, uma música. Por isso que eu trago muito isso aqui no meu perfil, nos meus conteúdos. E alguns dos meus trabalhos na época da pós foi relacionada principalmente à linguagem imagética e textual, né, que remete ali ao estudo dos signos, o estudo da imagem, a leitura de uma imagem, de uma fotografia, seja ela fixa ou movimento, no caso dos filmes. E sexta-feira eu estava assistindo um filme do Ferris Bueller, né, que é o Curtindo a Vida Adoidado. Para os mais novos que não conhecem, Curtindo a Vida Adoidado foi um filme bem conhecido pela galera ali dos anos 90, principalmente a minha geração, né, millennials, que tinha a sessão da tarde como o nosso Netflix da época. E Curtindo a Vida Adoidado é um filme de 86, que tem como o principal ali o Ferris Bueller, que nada mais é que um adolescente terminando o ensino médio, mas que sempre inventa algumas desculpas para poder faltar aula e tirar um dia de folga e curtir o dia fazendo o que ele quisesse, se divertindo e aproveitando ao máximo antes de ir para uma universidade, sabendo que teria que se dedicar na faculdade, em trabalhar, em pensar que ele teria que construir a vida dele depois que terminasse ali, né, o ensino médio. E no caso, ele sempre estava com um amigo dele, o melhor amigo dele, e a namorada. E esse filme me fez refletir muito sobre essa questão de que o que está em alta hoje já vem dos anos 80, dos anos 70. Eu tenho filme até de 1922 para trazer aqui, que está muito mais ligado com o que está acontecendo hoje também, mas hoje não é dia de falar de expressionismo alemão. No filme do Ferris Bueller, eu assisti esse filme na sexta-feira. E assim, é um filme que eu já vi 1 milhão de vezes. Eu amo esse filme. Ferris Bueller me inspirou muito. Eu fui uma adolescente estilo Ferris Bueller em partes. Então, assim, o que eu tirei desse filme que foi que toda vez que eu assisto algo, eu sempre vou com aquela visão de uma pessoa que analisa a história. Não somente a história, mas o que tem de informações ali no decorrer do filme ou de algo que eu esteja assistindo. E sexta eu falei, eu quero assistir o Ferris Bueller, quero assistir Curtindo a Vida Adoidado, que eu ia passar no Telecine Cult à noite. E eu falei, bora ver. Só que eu comecei a ver o filme com uma visão mais, digamos assim, treinada, né? Porque quando eu vi o filme lá, antigamente, eu não tinha essa visão ainda. Então, sexta-feira eu sentei e falei, caraca, esse filme tá muito mais atual do que a gente imagina. Por que que eu digo isso? Se a gente faz os vlogs hoje em dia, eles não são algo que surgiu do nada, assim, na geração atual e vamos gravar nosso dia a dia, nossa rotina, nosso daily. O Ferris Bueller mostrou isso muito antes, em 86. Quem não viu o filme, pegue e assista. Mas o que que acontece? Essa coisa de você pegar uma câmera e se filmar falando é algo muito de agora. É algo muito nosso, da nossa geração mais atual. Porém, na época, você nunca via filmes em que o ator parava e olhava diretamente para a câmera como se estivesse conversando com você. É muito difícil você ter filmes em que tragam essa linguagem em que você está como se estivesse dentro ali do quarto do Ferris Bueller, conversando com ele, ouvindo ele, acompanhando o dia a dia dele. Nos filmes a gente sempre vê de fora ali o acontecimento, né? Os atores vivendo aquela vida e a gente um terceiro olhando ali. No Curtindo a Vida Adoidado, o Ferris Bueller consegue trazer isso de uma maneira tão atual que eu falei, caramba, eu preciso falar sobre isso. Por quê? E aprender com ele. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas querem ensinar muitas coisas, muitas regras, muito isso não pode, mas não vão pesquisar em lugares que às vezes elas acham que não tem conteúdo para aprender. No caso dos filmes.
muito se fala sobre criar conteúdos hoje em dia, mas ninguém vai tão a fundo em sair dessa caixinha, dessa bolhazinha que se colocam para ir pesquisar em lugares que às vezes você acha que são bobos, que não tem nada a ver. E, gente, o cinema tem muito a ensinar a gente. As culturas, os textos, os livros, os materiais mais antigos têm muito a ensinar. Eles já enxergavam as coisas que pra gente parece que é algo muito novo e a gente fica se debatendo ali pra criar algo diferente, querer ser melhor e trazer mais e mais e mais. O negócio tá na nossa cara, gente. Tá no computador, tá numa plataforma ali de filmes. Ferris Bueller sentava simplesmente no dia a dia. Como que acontece? Vou contar a história do filme pra vocês entenderem um pouco mais pra quem não assistiu. O Ferris Bueller, num dia qualquer ali, ele acorda dizendo que não está se sentindo bem, que está doente, fala para os pais que não quer ir para a escola, e os pais, beleza, não vai, fica em casa descansando, e fechou. Acontece que ele já tinha o dia dele todo planejado para fazer acontecer o que ele queria. Ele falou, não vou perder esse dia preso na escola, eu vou sair e aproveitar meu dia a dia. E foi o que ele fez. Ele já tinha planejado como seria todo o dia dele. Isso é o que a gente costuma fazer quando cria conteúdo. A gente pega, anota, hoje eu vou postar sobre isso, na manhã eu vou ser sobre aquilo, na semana que vem sobre aquilo ali. Beleza. Planejamento, organização, estratégia. Ele simplesmente sentava no quarto dele e virava para a câmera para criar essa conexão com a gente que está assistindo o filme, e ele conversava como se estivesse com a gente ali no quarto dele. Ah, não, porque eu sou assim, poxa, meu amigo não quer sair, mas eu acho que ele tem que se aproveitar mais a vida, sabe? Porque assim, eu tô aqui, mas eu não vou deixar de fazer tal coisa. Ele simplesmente parava e conversava com a câmera, olhando para nós que estamos assistindo ele. Isso criava uma conexão e você falava, cara, eu sou amiga desse cara, ou eu quero ser amiga dele, quero me aproximar mais dele. Então aí você já cria a conexão, porque você faz a pessoa ver que você está dando atenção para ela, você está compartilhando um momento com ela, você está colocando ela em cena, no movimento, no momento ali com ela. Então a gente pega hoje em dia a câmera e se filma, conversa para criar uma conexão, para trazer, mas se você for ver, às vezes não é tão genuíno não, porque a gente às vezes planeja, hoje eu vou falar sobre isso, então você já vem com, tem muito vlog que eu vejo que é um vlog montado específico e não é tão assim um vlog como tem que ser o daily, né, que a gente fala, que é a rotina realzona. Nem sempre tá sendo a realzona ali. A gente vê que tem vlogs e dailies que são pensados, são planejados, né? E o Ferris Bueller criava essa conexão com a gente, olhando diretamente para a câmera, conversando com o telespectador. Então você parecia que estava vivendo aquele dia de aventura com ele e os amigos dele juntos, porque ele conversava, ele te colocava no meio do grupo dele, ele gerava conexão, ele gerava a amizade e ele influenciava, porque ele tinha essa forma de conversar, de trazer a pessoa para perto dele, que é algo que a gente começa, hoje em dia, é uma briga de egos e uma briga para crescer no digital absurda, né? A gente vê que um começa a falar, o outro também começa a falar sobre o mesmo tema, e vai, todo mundo quer virar influencer, todo mundo quer crescer, todo mundo quer aparecer e ficar famoso. Ele tinha essa questão da influência já no filme. Então só nesse filme a gente aprende o que a gente está vivendo hoje em dia. Essa parte da influência, onde ele ia, ele era querido por todos. Onde ele estava ou aparecia na escola, ele tinha fãs, ele tinha grupos de pessoas que apoiavam ele, acreditavam no que ele falava. Então se ele falava, estou doente, as pessoas acreditavam que ele estava doente, começaram a juntar dinheiro para ajudar na medicação, começavam a criar uma comunidade ali para abraçar o Ferris Bueller, que era visto como um mestre, um líder. Ele era alguém que todo mundo queria ter perto. Hoje em dia o influencer é isso, é a gente querer ter essa pessoa perto da gente, a gente querer estar vivendo o dia a dia com essa pessoa, a gente querer estar participando do que ela compartilha, usar o que ela usa, comer o que ela come, ir nos eventos que ela vai, comprar o que ela fala que vale a pena. E o Ferris Bueller trazia isso muito bem. E o que mais que a gente pode tirar? E como toda vez que você se destaca, tem as pessoas que gostam de você, tem os haters. E no caso do Ferris Bueller, no filme, ele tinha um hater que era o diretor da escola, que não aceitava a fama, o sucesso, a forma que o Ferris levava a vida. Então, assim, por mais que ele tivesse
batalhão de pessoas que curtia ele, ao mesmo tempo tinha alguém que não gostava e queria prejudicar e derrubar ele, que no caso era o diretor da escola. Hoje na internet a gente tem os famosos haters, que são pessoas que aparecem e comentam questões negativas nos vídeos, nos conteúdos, tentando te derrubar, te desmotivar, te fazer desistir, pra ver como isso já tinha no filme. E quem não consegue seguir essa linha de tentar derrubar, acaba se aliando aos que estão seguindo o próprio e aprendendo com ele, né? No caso da irmã do Ferris Bueller, ela tenta ali acabar com aquela imagem de que tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz é inteligente, é estratégico, ele dá certo, ele tem sorte, mas no final ela vê que não consegue, porque ela acaba se ferrando, então ela acaba se aliando a ele tipo assim, virando mais uma que acompanha ele e acaba aprendendo como que faz. E se ele consegue, eu também quero ser assim. Então, esse filme tá muito mais atual do que a gente imagina. Outras coisas que a gente pode tirar do filme também a questão do daily, da rotina, que é algo que a gente já compartilha muito nos vlogs. Ele trouxe isso muito bem no vídeo, no filme, porque ele compartilha o dia dele. Hoje em dia o vlog é a gente compartilhar o nosso dia. Hoje em dia, os dailies. Teve um tempo que virou uma falação aí dos famosos dailies, que você criava um perfil só para compartilhar o teu daily. Nem não deu muito certo, assim, foi algo que chegou, mas não vingou muito no Brasil e continuou sendo os vlogs. Então tem canais bem focados em trazer vlogs que são ali a tua rotina. Um vlog da manhã com você, um vlog do seu dia. E o Ferris fez isso no filme, Curtindo a Vida Doidado, foi que você passou um dia com ele te levou para a aventura com ele, e ele cria essa conexão que você quer estar com ele o tempo todo. E, por exemplo, ele começou o dia dele falando, não vou pra escola. E ele foi, chamou os amigos, chamou uma amiga, a namorada, e foram curtir o dia. Foram numa apresentação de rua, que inclusive ele entrou, criou conexão com a galera que tava lá, fez uma collab, porque ele entrou no meio do evento, se apresentou junto com a pessoal. Só nesse filme vocês aprendem muita coisa, gente. Então, assim, antes de você pegar e às vezes seguir tudo que vocês estão vendo por aí, porque tem que fazer isso e aquilo, não sei o que, isso não pode. Comecem a ver filmes mais antigos, peguem filmes dos anos 80. Eu sempre trago alguma questão de filme aqui, quem me segue há mais tempo sabe que eu falo muito do Eles Vivem, do John Carpenter, que é um filme que quando eu quero falar sobre manipulação, sobre questão de mídias e redes sociais, eu falo muito sobre a questão desse filme, que é um filme dos anos 80, que eu recomendo muito. Agora, eu trouxe essa visão do Ferris Bueller no Curtindo a Vida Doidado, que ele traz essa parte de você criar conexão, você se filmar, trazer o seu dia a dia para incluir as pessoas ali com você influenciar as pessoas de certa forma, você planejar, organizar, porque tudo isso tem nesse filme. Então, se você quer aprender um pouco mais, vejam filmes. Não achem que os filmes, quando eles é um filme de sessão da tarde, podia ser só um filme de sessão da tarde. Hoje, eu, com o estudo, com o conhecimento que eu tenho em relação à imagem, a semiótica, a questão da linguagem imagética, essas coisas, eu fui vendo os filmes com uma maneira mais diferente. Então, assim, eu comecei a aprender mais com os filmes e ver que muitas vezes lá, um filme dos anos 80 que parecia bobo, tá mais atual do que nunca. E outro filme que depois trouxe também um pouco essa pegada do caseiro, que é a gente pegar e se filmar, que foi o Bruxa de Blair, de 99, que, pra quem não lembra, é um filme de suspense ali relacionado a uma lenda. É um filme que conta a história de 3 amigos que são cineastas e saem para a floresta fazer um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. E no fim, eles acabam vivendo uma experiência bem diferente do que eles imaginavam, do que era só gravar um documentário. A ideia desse filme já era trazer algo mais caseiro mesmo, a gente se filmar em uma experiência, a gente criar os nossos próprios filmes, os nossos próprios vlogs. Então ali no Bruxa de Blair ele ainda traz essa coisa mais caseira mesmo, que o cara pega a câmera, se filma, não era uma câmera com uma qualidade muito boa. Isso era muito normal ali nos anos 90, quando a gente começou a ter acesso, né, às câmeras digitais, acesso ao YouTube, né? O YouTube começou mais ou menos aí nessa época também, que daí as pessoas começavam a entender que, tipo, nossa, é uma TV minha, posso criar os meus vídeos. Então começou a aparecer. E quem que entrou e se destacou muito nessa fase de criar conteúdos e vídeos mais caseiros é a Nina Secrets,
Pra quem sabe, a Nina começou fazendo vídeos em casa sozinha, escondida, de maquiagem. E com o tempo ela foi começando a compartilhar o dia a dia dela, a família, uma festa, um Natal. E hoje em dia, muitas dessas blogueiras que são famosas, super conhecidas, elas começaram criando conteúdos assim, se filmando em uma época ainda que era estranho, né? Parecia que era algo de outro mundo, pegar uma câmera e se filmar e compartilhar a sua rotina, mas elas já tinham essa visão de isso deve ter um porquê de eu fazer isso, vai me trazer algum retorno, né? E hoje a gente vê de como trouxe mesmo. Só que naquela época, elas também faziam do jeito que dava. Elas realmente faziam um vlog, faziam uma filmagem caseira, e era aquilo ali. Não tinha recursos específicos, elas faziam com o que tinha. Era aquela câmera, era o dia a dia, não tinha uma edição super feita, não tinha um corte, não tinha um planejamento. Elas simplesmente começavam a se filmar. E então, hoje em dia a gente quer trazer tanta tecnologia, a gente quer trazer tanta coisa, seguir muita tendência, seguir muito hype, seguir muito pode, não pode, que no fim você acaba perdendo essa essência que você tem. Você não cria conexão com ninguém, você se perde porque você não planeja o que você quer falar, você quer fazer um pouco de tudo que estão pedindo para você fazer. Mas a verdadeira essência do negócio é ser você mesmo. E isso você aprende nesses filmes aí que eu citei. Então eu vou deixar como recomendação para vocês assistirem. E inclusive para quem não conhece a Nina, eu vou deixar o canal dela marcado aqui também. Claro que agora ela já tem uma super produção. Ela, né, ficou conhecida com a marca de maquiagem, mas ela é uma das referências também de quem começou a fazer esses tipos de vídeos, que foi criando conexão com as pessoas. E foi crescendo. Pera aí, deixa eu tomar um café que agora eu falei demais. Já tá até frio porque eu fiquei falando, esqueci do meu café aqui. Não. Então, assim, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se vocês quiserem que eu traga mais essas minhas reflexões sobre esses filmes, sobre cinema, e mesclando com a atualidade aqui, com a criação de conteúdo, me avisem. Comenta aqui, porque com certeza vai ter muito mais filme. Inclusive eu comentei no comecinho ali que tem um filme de 1926, Metrópolis. Fritz Lang é muito mais atual do que vocês imaginam também. Eles tinham uma visão do futuro que tá totalmente acontecendo agora. Mas é um filme para outro vídeo, para eu trazer em outro conteúdo. Outro ponto importante ali do filme do Curtindo a Vida Doidado que o Ferris faz, além dele influenciar então os seus seguidores, ele também influencia as próximas gerações. Tem uma cena bem no final do filme ali em que o diretor se ferrou, né? O hater dele se ferrou e ele entra num ônibus escolar e ele vê a galera tipo, odiando ele, digamos assim, né, porque tá escrito num banco lá, pichado e tal, que a galera não gosta dele, mas que tem no caderno de um menino escrito Save Ferris, que no caso já mostra que as próximas gerações também já vê o Ferris como alguém que influencia os mais novos. Então, assim, será que você está influenciando de uma maneira certa também? Como que está sendo essa influência, essa conexão que você está criando com as pessoas que você compartilha as coisas, né? Porque, e até mesmo quem a gente segue, né? Quem que a gente segue ali que faz algo interessante mesmo, a gente segue porque condiz com o que a gente acredita ou só porque está na moda? Recomendo vocês assistirem esse filme e depois voltarem aqui pra comentar o que vocês acharam, se fez sentido pra vocês, porque pra mim fez total sentido. Bruxas de Blair, pra quem curte um filminho mais terror, suspense, gosta de passar uns sustinhos, também assista. Claro que é uma versão bem diferente ali do Ferris Bueller. O Ferris, ele é mais vlogzão de dia, da rotina dele no dia, um dele com ele ali, ele compartilha bem o que ele faz durante o dia, que é algo que a gente compartilha muito no YouTube aqui, e nos stories. Bruxa de Blair, pra quem quiser assistir, é aquela coisa da câmera caseira. Inclusive, me lembrou muito de alguns vídeos que eu mesma já fazia. Eu tava esses dias achando alguns conteúdos pra... Na verdade, eu estava procurando algumas fotos de shows antigos que eu fui, porque eu tô montando os meus quadrinhos de setlists de shows, né, pra revelar algumas fotos e fazer um mural.
E eu achei alguns vídeos que eu fazia bem estilo caseiro, ali por volta dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu ganhei a minha primeira câmera digital. E, gente, eu filmava tudo que eu via. Eu tenho muita coisa gravada, assim. O que eu puder, eu vou deixar aqui alguns takezinhos. Eu já me filmava mexendo no notebook, como eu faço nos dias de hoje, quando eu tô trabalhando. Só que é uma imagem, eu falei, caraca, eu já me filmava, já fazia esses conteúdos na época, só que pra mim não tinha sentido divulgar, sabe? Então eu fazia pra mim, pros meus acervos. Hoje eu olho e falo, caramba, isso é muito o que eu faço hoje, só que assim, ao contrário das meninas que hoje são muito conhecidas, que não tinham vergonha de divulgar, eu guardei pra mim. Então eu tenho alguns vídeos em que eu me filmava, não dizia trabalhando, porque acho que na época eu ainda não trabalhava, não tava eu era nova, ainda não tava nem estagiando, mas eu me filmava no MSN, conversando, criando alguma coisa. Eu pegava e filmava a minha casa, a minha avó, a minha mãe, inclusive as duas já não estão mais aqui, então eu tenho essas recordações delas. E às vezes a gente pegar e filmar, não só filmar apenas estrategicamente, porque é um conteúdo que eu tenho que divulgar, ele tem que ter na melhor edição, com a melhor câmera, com o melhor microfone, com o melhor tudo. Façam registros, comecem a registrar esses momentos, que às vezes o que vai ser mais memorável, porque eu fiquei super feliz de ter achado esses arquivos, são essas recordações. Então, assim, eu achei vídeos da minha avó e da minha mãe conversando na cozinha, eu filmava elas odiavam quando eu pegava a câmera, porque eu ficava filmando, só que hoje eu tenho essas recordações, eu não tenho mais elas aqui, mas eu escuto o áudio, tenho a voz delas. Então, assim, tinha vídeo de aniversário do meu irmão, tinha vídeo de Natal. Então, assim, eu tenho alguns momentos registrados que eu fazia na minha casa. Eu só não divulgava, mas eu vou deixar alguns takes aqui pra vocês verem, que eu acho que é legal compartilhar, que hoje pra mim tem uma importância. E isso foi um dos motivos que eu também quis começar a criar os vlogs e compartilhar momentos. Hoje, realmente, a gente acaba selecionando muita coisa que a gente grava e compartilha por questão de segurança, por questão de não se sentir tão à vontade de postar tudo, por vários motivos, né? Às vezes estratégico mesmo, ou às vezes assim, eu preciso, é um trabalho, eu quero compartilhar, mas criar esses conteúdos, depois de ter visto esses meus vídeos caseiros, ter feito essa reflexão de olhar os filmes, eu falei, cara, faz muito sentido a gente registrar. Então, se querem compartilhar, comecem a compartilhar coisas assim que são legais de ter, sabe? Porque hoje a gente vê muito conteúdo criado aí por todo mundo, mas às vezes são conteúdo besta. E às vezes e isso faz com que a gente se trave na hora de compartilhar e de gravar e querer trazer esses conteúdos que são legais de ter. A gente deixa de fazer os nossos vídeos, os nossos conteúdos, por não se encaixar no que está sendo compartilhado. E às vezes o que falta são vídeos assim, que tragam um pouco mais da realidade de fato, do seu dia a dia, de algo que daqui a um tempo você vai olhar e falar, caramba, que bom que eu gravei isso, que bom que eu tenho esse registro, que bom que eu salvei essa cena, porque hoje eu vejo do porquê. Então isso me animou a querer continuar fazendo os vlogs e compartilhar momentos, histórias e trazer as minhas reflexões. Eu acho que eu falei demais. E uma das frases que ficou bem famosa aí por causa do filme do Ferris Bueller, ele fala, se eu não estou errada, lá no final do filme, que ele complementa, se você não parar de vez em quando para curtir a vida, ela passa rápido e você nem aproveita, alguma coisa assim. Então, assim, ele reforça essa questão de você parar de vez em quando também para curtir a sua vida, fazer as coisas, sem pensar muito em sempre seguir um roteiro. Hoje em dia a gente não vive a nossa vida 100% porque a gente está muito preso a criar conteúdos, a trazer vídeos, a trazer materiais para o digital, a mostrar algo que às vezes nem é tão real assim, mas a gente quer trazer e expor porque eu quero viralizar, talvez, ou porque eu quero ganhar fãs, né? Então você fica muito preso naquele pensamento de eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo ali, tenho que fazer aquilo. Mas assim, daí você não aproveita o processo também, porque você tá muito ligado em seguir uma agenda, uma rotina que está te prendendo. E não é para ser um negócio
chato que te prenda, que te segure de viver, né? Porque muitos falam, não, mas eu gosto de criar. Meu, tem dia que não dá vontade de criar conteúdo. Hoje é domingo, eu tô gravando vídeo, já gravei 3 vídeos, hoje esse é o 4º. Tem dia que eu não tô afim de gravar, tem dia que eu tô super inspirada, eu pego e começo a gravar um monte de coisa, como tá sendo o vídeo do filme agora. Porque hoje eu acordei e falei, caramba, eu preciso fazer um conteúdo sobre o filme. Só que tem dia que eu não me cobro, eu falo, não vou gravar, eu anoto que eu tenho que gravar no dia que eu estiver inspirada. Ontem era pra eu ter um episódio de podcast também pra fazer, a menina desmarcou. Eu confesso que pra mim foi bom, porque eu não tava num dia agradável pra poder interagir com uma pessoa e gravar um vídeo. Então, assim, às vezes a gente tem que simplesmente parar e viver o momento que tá passando ali, viver, fazer as coisas que quer, sem se preocupar em registrar, em mostrar, em expor, em divulgar, em ganhar algum like, em querer chamar a atenção de alguma marca, seja o que for. Então, esse filme só reforça tudo que a gente precisa pensar e reanalisar ali, né, analisar o que tá fazendo hoje em dia, porque o cara na época não tinha uma câmera digital, não tinha nada, ele simplesmente tinha vontade de fazer o dia dele valer a pena, e ele fazia isso valer a pena e ficava marcado no mental dele, na memória dele. E inclusive isso foi algo que eu comentei também em algum vídeo que eu falei sobre shows, que com os primeiros shows que eu ia, a gente não tinha muito essa questão de filmar, compartilhar, mostrar, a gente mal tinha uma câmera digital ou um celular que filmasse algo ali do evento. A gente tem muita recordação de ter ido no evento, de ter estado lá, de ter sentido a energia do lugar, de ter estado perto do artista, da banda, mas a gente não tem um registro. Hoje em dia existe uma obsessão doentia em querer registrar tudo, inclusive os eventos, que é algo que me incomoda muito. Eu tenho falado que nos últimos que eu tenho ido, eu tenho feito algumas fotos, pouquíssimas fotos, algumas filmagens bem rápidas, mas eu guardo e fico com a mão livre porque eu penso, agora eu quero curtir. Já fiz os meus registros para ter de lembrança, mas eu quero curtir. Mas a volta ali, tá todo mundo preocupado em ter aquele momento gravado numa câmera, num celular, um aparelho e depois divulgar. Gente, pra quem chegou até o final, comenta aqui o que você achou, se inscreva no meu canal, me conta aí se você também filmava, se você tem alguns takes antigos. Inclusive eu comecei a liberar alguns vídeos de shows que eu fui antigos aí, Motorhead, de alguns eventos aí de 2000 e pouco, que foi na época que eu comecei a ganhar, que eu ganhei a câmera e comecei a fazer essas filmagens. Então, assim, eu não vou compartilhar tudo que eu tenho de vida pessoal da época, porque tem coisas que eu não quero expor, mas são materiais que eu vou guardar, com certeza. Infelizmente, alguns se perderam, né, pela forma que a gente armazenava, e hoje em dia tá difícil armazenar tanto conteúdo, né? Então, a gente acaba tendo que selecionar alguns materiais aí para manter arquivado, ou quem sabe revelar como são fotos, né? Mas vídeos são mais difíceis de manter por muito tempo, dependendo de como você salva. Enfim, gente, é isso o conteúdo. Espero que vocês tenham curtido. Reflitam sobre o que eu falei hoje, e vejam mais filmes antigos, comecem a olhar os filmes, os livros, as histórias, fujam um pouco dessa bolha que surgiu de isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso não sei o quê, porque no fim tá todo mundo fazendo a mesma coisa, sendo que todo mundo quer fazer diferente, mas tá todo mundo seguindo o mesmo caminho. Então pega e sai desse caminho e vai ver uns filmes antigos, pega lá nos anos 80, pega alguns filmes, eles podem parecer meio bobinhos, mas se você assistir eles com uma visão diferente de interpretar e tirar informações, com certeza vai te ajudar nos dias de hoje. É isso. Um beijo.